Afinal, quem somos? Capítulo 10, parte C. A doutrina espírita. Antes de penetrarmos novamente na parte histórica, ouçamos a opinião de um grande fisiologista, professor da Faculdade de Medicina de Paris. Graças aos esforços dos verdadeiros espíritas, muitas verdades foram estabelecidas. Verdades difíceis de extrair a rocha motriz místico-religiosa, na qual frequentemente elas se encerram. É evidente que o Espiritismo, multiplicando as investigações, constitui-se num imenso progresso. Nota explicativa 16. Charles Richer. O sexto sentido. Em Londres, quando a Sociedade Dialética resolveu proceder ao estudo do Espiritismo, nomeou uma comissão de 33 membros, incumbindo dessa missão Sir Alfred Russel Wallace, membro da Academia Real de Londres, colaborador de Darwin, pois que era um dos mais distintos comissionados e um dos maiores descrentes. Nota explicativa 17. Formou-se em 1882, na Inglaterra, uma sociedade de pesquisas psíquicas de Londres, que se consagra até o momento ao estudo dos fenômenos de psicologia oculta. Russel Wallace foi um grande vulto da inteligência humana. Diz a enciclopédia de Nelson que a ele se deve a autoria do mais belo princípio teórico já aparecido desde Newton, pois, independente de Darwin, apresentou uma teoria praticamente idêntica à da seleção natural. Depois de concluir o relatório da comissão que lhe fora outorgada e que mais abaixo daremos, o grande naturalista, refutando as rudes expressões de um antagonista com a sábia modesta respondida ao Times. Não pretendo o verdadeiro título de homem de ciência, mas há muitos que o merecem e que não foram considerados por vosso correspondente, como o finado Dr. Gregory, de Edimburgo, o professor Robert Chambers e o professor Haar, de Filadélfia, infelizmente mortos, como o Dr. Gilles de Malvern, sábio médico, o juiz John W. Edmonds, um dos maiores da América, que fizeram neste terreno as mais amplas pesquisas. Todos esses homens ficaram não somente convencidos da realidade dos fatos maravilhosos, como aceitaram a teoria do espiritismo moderno, única capaz de englobar todos os fatos e explicá-los. Poderei assegurar, sem exagero, que os principais fatos estão agora tão bem estabelecidos e são fáceis de estudar como qualquer fenômeno excepcional da natureza, cujas leis não foram ainda descobertas. Nota explicativa 18. Esse artigo publicado no Times fora transcrito também por Gabriel Delany em seu livro L'Espiritisme devant Science. Quando mais tarde publicou o seu formidável livro sobre espiritismo, afirma que primeiro foi arrastado a aceitar os fatos e depois a aceitar a teoria que deles dimanava. Nesse mesmo trabalho, respondeu aos críticos. As acusações e as críticas são suportadas pelos espíritas com bom humor, excitando apenas compaixão pela ignorância voluntária e desprezo diante da presunção dos escritores adversários. Nota explicativa 19. Alfred Russel Wallace, On Miracles and Modern Spiritualism. Voltemos agora ao relatório da comissão. Dentre os 33 membros que compunham a comissão, só 4 eram espíritas convictos, 8 apenas acreditavam na realidade dos fenômenos.
6 completamente indiferentes e 15 convictamente cépticos e materialistas. Pois bem, terminadas as experiências, todos se tinham convertido à nova doutrina. Desapontada na sua expectativa e não querendo dar-se por vencida, a Sociedade Dialética recusou-se a divulgar o relatório da comissão. Esta, sentindo-se ofendida na sua dignidade científica com tão inaudito procedimento, não se deu por vencida e resolveu publicar, sob sua responsabilidade, o relatório no qual havia consumido 18 meses. No relatório, atestavam como verdadeiros os seguintes fatos. Primeiro, ruídos de natureza muito variável, provindos aparentemente dos móveis do sobrado ou das paredes do quarto, acompanhados de vibrações que muitas vezes são perceptíveis ao tacto e que se manifestam sem serem produzidas pela ação muscular ou por quaisquer meios mecânicos. Segundo, corpos pesados movem-se sem auxílio de aparelhos mecânicos e sem o desenvolvimento de força muscular equivalente da parte das pessoas presentes, e mesmo, muitas vezes, sem contato algum. Terceiro, esses ruídos e movimentos produzem-se no momento desejado e da maneira sugerida pelas pessoas presentes, e mediante sinais previamente combinados, respondem às perguntas que se fazem, obtendo-se assim comunicações correntes. Quarto, essas respostas, se em regra são de um caráter trivial, muitas vezes aludem a fatos desconhecidos de todos os presentes, mas depois confirmados. Quinto, as circunstâncias em que os fenômenos se manifestam, muito variáveis, parecendo depender de determinadas pessoas, médiuns, ao passo que a presença de outras parece dificultar os fenômenos. Todavia, esta variabilidade não depende nem da crença nem da descrença dos fenômenos. Sexto, corpos pesados e, em certos casos, homens, se elevam acima do solo, conservando-se no ar algum tempo, sem apoio visível ou tangível. Sétimo, aparições de mãos e formas que não pertencem a nenhum ser humano vivo, mas que parecem vivas pelo seu aspecto e mobilidade. Por vezes, estas mãos foram tocadas e agarradas pelos assistentes, convencendo-se de que não eram resultados de uma impostura ou de uma ilusão. Oitavo, execução de trechos musicais em diversos instrumentos sem que nenhum agente visível os tocasse. Nono, execução de desenhos e pinturas produzidas em tempo tão rápido e em condições tais que toda intervenção humana era impossível. A esta lista de fenômenos espíritas verificados pela Comissão da Sociedade Dialética, devemos acrescentar mais os seguintes atestados por diversos sábios e observadores meticulosos, tais como Russell Wallace, William Crookes, J. Arthur Findlay, Oliver Lodge, William Barré, Camille Flammarion, Charles Richer, Paul Gibier, Ernesto Bozano, César Lombroso, Barão do Prel e outros. Décimo, alteração de peso nos corpos e transporte de corpos pesados de fora para dentro e de dentro para fora em salas completamente fechadas. Aportes. 11º, livramento de médiuns que se achavam ligados com cordas ou presos com anéis de ferro soldados. 12º, imunidade contra a ação do fogo e transmissão dessa imunidade. 13º, escrita automática inconsciente, variando o tipo da letra por forma a imitar extraordinariamente a letra do indivíduo a quem é atribuído. A escrita pode ser na língua do médium ou em línguas que esse desconheça. 14º,
escrita direta do espírito obtida sem emprego de mão do médium. 15º. Além dos fenômenos enumerados no número 7, há também a registrar aparições luminosas, faíscas, estrelas, globos luminosos, materializações completas, corpos inteiros, ou fosforescentes ou opacos, visíveis e audíveis. 16º. Fotografias e moldagens espíritas. 17º. Clarividência e clareaudição de certos médiuns. Há médiuns que têm a faculdade de ver os espíritos e de ouvir o que eles dizem. E apesar dos circunstantes não poderem vê-los nem ouvi-los, a descrição que fazem do que veem e a narração do que ouve, em muitos casos, pode servir para atestar a identidade do personagem visto e ouvido. 18º. A linguagem e ideias expendidas por médiuns num estado de inconsciência mais ou menos completa, transe, são por vezes tão transcendentes e sublimes que destoam profundamente da falta de cultura intelectual do médium. 19º. Personalidade múltipla do médium. Durante o transe, o médium muda de voz, de modos e muitas vezes de fisionomia, transfiguração, chegando a dar uma ideia muito aproximada da pessoa falecida, que fala pela boca do médium. Por vezes, falam línguas que nunca aprenderam. 20º. Faculdades de diagnosticar e curar. Há médiuns cuja especialidade consiste em curar várias doenças pela simples imposição das mãos, ou através de passes fluídicos, curando assim muitas doenças e aliviando o sofrimento noutras. Tal é um resumo à súmula dos fenômenos espíritas expostos no relatório da comissão designada pela Sociedade Dialética, e que ela silenciaria se não fora a corajosa deliberação de seus membros de a publicar. Já passou o tempo em que se podia a priori repelir as nossas ideias sem lhes dar a honra de discuti-las. Hoje, o Espiritismo impõe-se à atenção pública. É preciso que os homens compreendam que os prejuízos absurdos com que o acolheram ao nascer desapareceram diante da realidade. É preciso que os homens saibam que, longe de serem visionários, os espíritas são observadores fiéis e meticulosos, não relatando senão fatos confirmados. É preciso que os homens se convençam de que não somos vítimas de uma espécie de loucura contagiosa, e que se cremos é porque a doutrina espírita oferece os mais nobres ensinos e abre ao espírito humano os mais vastos horizontes. É preciso, enfim, a humanidade deixar de parte essas fáceis zombarias empregadas há anos em quase todos os pasquins e que não fazem nem mesmo rir aos que a editam, porque a nova ciência que ensinamos não consiste somente no movimento de uma mesa. Há tanta distância desses modestos ensaios às suas consequências como entre a maçã de Newton e a gravitação universal, ou entre a matéria sólida e a desagregação dos átomos que a compõem. Convidamos, portanto, os homens de boa vontade a fazerem investigações sérias e induzimos-las a meditar os ensinos da nossa filosofia, para que vejam que o sobrenatural não intervém nunca nas nossas explicações. Nos tempos que correm, graças aos esforços de um grupo de homens já emancipados da rotina científica, o Espiritismo como ciência nova pelos espíritos conseguiu sair do terreno puramente sofismático e indagativo para alcançar o lugar que de fato lhe pertence entre as outras ciências. Perdendo o caráter miraculoso com que o presentearam os adversários, deixando o movimento das mesas de ser considerado como coisa diabólica, invadindo o campo das pesquisas e das investigações de laboratório e perquirições várias, onde a tudo e a todos se submeteu, vencendo todas as provas,
o Espiritismo passou a interessar aos cientistas. E estes, quando bem intencionados e produzindo sem espírito dogmático ou escolástico, sem negar a priori, chegaram à verificação dos fenômenos, que um outro sábio de valor denominou metapsíquicos. Nota explicativa 20. Charles Richer, Sexto Sentido. Provada que foi a realidade do fenômeno e a transcendência que teria para o futuro, evidenciada a sua índole essencialmente evolutiva, cada passo à frente nessa senda luminosa equivale ao desdobramento de novos horizontes, cada qual mais deslumbrante. Revelação após revelação, vem fazendo com que a doutrina dos espíritos se firme cada vez mais no consenso geral dos investigadores de boa vontade. Encarando-o pelo lado científico, o espiritismo é a mais profunda de todas as ciências, pois se apoia em fatos positivos, categóricos, palpáveis, que ninguém ousará contestar. Ele veio provocar uma revolução completa em todas as ciências positivas, na química, na biologia, na patologia e na medicina, etc. Fatos difíceis de aceitar podem ser repelidos pelo nosso senso racionalista, mas sem investigação não devem ser negados, porque causas não familiares têm que ser introduzidas, de tempos em tempos, ao acervo do conhecimento sistematizados, a não ser que já saibamos tudo sobre o universo. E, na realidade, estranhos fatos ocorrem que não cabem nos quadros das ciências estabelecidas. Constituem para elas perturbações. A impressão que causam é a de um duende caprichoso e malfazejo que se introduzisse num determinado aparelho de laboratório, criando terríveis complexidades e perturbando o sereno curso das leis estabelecidas. Para evitá-los, os laboratórios são vedados e tais intrusões, mas o universo fica aberto. E se na realidade verificamos a interação de inteligências outras que não a dos vivos, cedo ou tarde seremos forçados a tomar conhecimento delas e admitir uma nova concepção da existência e do universo. Subsistente os fatos, comprovou-se essa outra vida porque os sábios atestaram cientificamente que a alma sobreexiste e continua a ter mais vivacidade até, após se despojar do seu invólucro carnal. A existência da alma antes dessas experiências constituía um dogma de fé, apresentado por todas as religiões. Graças aos seus esforços, é hoje um fato provado. E nenhum legado maior e mais brilhante deixou o século passado à humanidade do que a prova científica da existência da alma e da sua comunicação conosco. Pois, segundo a conclusão do conhecido experimentador patrício, Dr. Carlos Ibassarri, seria necessário admitir-se um inacreditável esforço de boa vontade, ou de má, para supor que as irmãs Fox, que Allan Kardec, que os observadores, que os experimentadores, que todos os médiuns e cientistas estivessem com os olhos postos em todo o passado para reproduzi-lo. Que conhecessem tudo aquilo que vamos hoje, com extraordinário labor, extraindo do pó dos arquivos. Que lhes povoassem os cérebros as velhas manifestações. Que se tomassem todos de um verdadeiro delírio em contraste com os vastíssimos conhecimentos e nos viessem impingir a ideia falsa de volta do defunto, e isso sobrecarregada ela de um arsenal filosófico, sem já falar na sugestão coletiva dos laboratórios das experiências, onde os experimentadores e os próprios aparelhos se compliciariam no embuste. Um embuste inacreditável, porque dispendioso, e onde o embusteiro sacrificava tudo,
desde o tempo até o renome. Nota explicativa 21. Carlos Embassarri, A Evolução. Se os sábios afirmaram que a alma existe, não fora por deduções filosóficas ou fé dogmática, mas porque a viram, conversaram com ela, fizeram reações químicas do ar que ela expeliu pela respiração. Tiraram o seu retrato, auscultaram-lhe os pulmões e lhe tomaram o pulso e a temperatura. Cortaram-lhe os cabelos e os retiveram, modelaram-lhe as mãos recurvas e entrelaçadas e o rosto em parafina derretida, provaram, enfim, que ela se apresenta em circunstâncias especiais, revestida de carne e osso, com todos os predicados de um ser humano como nós outros. Qualquer criatura, possuída pelo real desejo de conhecer a verdade desses fatos, não terá deficiência de provas, se acaso assimilar, com isenção de ânimo, o material já reunido, e depois aguardar o ensejo de acrescê-lo com a experiência pessoal. Essa oportunidade pode ocorrer a qualquer momento. O essencial é estar pronto para não deixá-la escapar. O material acumulado pelos outros prepara-nos para esta ordem de estudos, mas a convicção só vem pela experiência pessoal. Se o encararmos, porém, o Espiritismo ainda como religião, vemos reproduzir num perfeito facsímile a doutrina de Jesus, sob todos os ensinos, sem excluir o ama com todas as forças de entendimento, alma e coração a teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nem o diligite inimicos vostros, o perdoa aos teus inimigos e é suprimido da nossa doutrina. Todos nós, espíritos medianamente cultos, não ignoramos as vicissitudes das ideias novas. Estas avançam e vencem com o sacrifício dos que têm a coragem moral para expendê-las. A rotina, comodista e preguiçosa, tendo por si a força poderosa da inércia, o preconceito, orgulhoso e pedantesco, a maledicência perversa, atrevida e covarde, a frivolidade pretensiosa, a má-fé pérfida e imprudente, se pactuam e se dão as mãos fincando barreiras, e só abandonam o terreno pelo assédio constante dos fatos. Ciência e religião, quantos mártires têm tido? Compreende-se, por isso, o suspiro de alívio dos rotineiros, a gana jubiliosa dos de má-fé, o sorriso glacial e desdenhoso dos orgulhosos, áulicos do preconceito, o alvoroço fanfarrão dos maledicentes, quanto as ideias novas registram um insucesso, sofrem uma contrariedade, mesmo a mais explicável e natural. As ideias, entretanto, são heróicas. Marcham instintiva e irresistivelmente, impelidas pela ordem natural das coisas, acionadas pela fatalidade progressista da evolução. E caminham, vencem, impõem-se por último.